E vamos começar o programa com um bate-papo sobre envelhecimento. Estou recebendo hoje a doutora Socorro Moraes, que levanta essa bandeira do envelhecimento saudável, né? Para a pessoa encarar de uma maneira positiva e se preparar para isso, né, doutora Socorro? É verdade. Bem-vinda aqui ao programa. É uma satisfação estar aqui, né, e falar de um tema que hoje ocupa 25 horas do meu dia, que é essa luta incessante em defesa do envelhecimento ativo e saudável. Eu gosto muito de fazer essa diferenciação, porque o envelhecimento ativo é na perspectiva da cidadania, das pessoas assumirem e enfrentarem, como diz o Arnaldo Antunes, enfrentar e afrontar o seu processo do envelhecer na perspectiva do ser. Então, isso é envelhecimento ativo. Envelhecimento saudável é muito mais o recorte para a saúde, nas conquistas que nós devemos fazer todos os dias com as escolhas que fazemos diariamente. A partir de que idade a pessoa deve começar a pensar, né, em como será o seu envelhecimento? Olha, a gente começa a envelhecer já desde que o óvulo encontra o espermatozoide, né? Então, ali que as duas células se juntam, lá na vida intrauterina, já começa um processo de multiplicação e de morte celular. Então, o envelhecimento nada mais é do que isso. É a perda gradativa de funções que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Então, isso é um processo contínuo, é um processo inexorável. Não existe anti-envelhecer, existe envelhecer melhor, envelhecer com qualidade. Então, assim, hoje eu sou nutróloga, da minha primeira formação foi a ginecologia, mas quando eu fui estudar mestrado e doutorado, eu digo muito isso, foi um divisor de águas na minha vida. Eu nem queria estudar envelhecimento, mas eu fui praticamente assim, determinada por uma grande mulher, que é a professora Tessia Maranhão. Ela disse assim, você não vai estudar o que você quer, você vai estudar o que é necessário estudar, então você vai estudar envelhecimento. E eu sempre digo isso nas minhas entrevistas, que ela foi realmente um divisor de águas. Então, entender o processo do envelhecer, ele é muito pessoal, particular. Por exemplo, Juliana, envelhecer no Tirol é diferente de envelhecer em Felipe Camarão. Não é? Porque até os equipamentos sociais, o poder aquisitivo vai determinar para que lado vai o seu envelhecimento, além de todas as escolhas que a gente faz todos os dias. Então, assim, a gente percebe muito na juventude, as pessoas não pensam nessa questão do envelhecimento e terminam ali naquela época detonando tanta coisa, né, da saúde. Com certeza. Perdendo o sono, que eu acredito que é tão importante, né? Comendo tudo que não deve, porque assim, isso já é um princípio hipocrático, né? Hipócrates já dizia que o seu alimento seja o seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento. Então, assim, isso é para a vida toda. Hoje a gente vê, inclusive tem trabalhos prospectivos lindos feitos por grandes universidades do mundo, por exemplo, a Universidade de Harvard, mostrando o impacto do que a mãe come durante a gravidez na saúde futura daquela criança, inclusive no processo do amadurecimento, do envelhecimento, do desenvolvimento intelectual. Então, assim, tudo começa com alimento, né? Os fast foods, a gente é a geração, eu não mais, né? Porque eu já sou quase uma mulher 60 mais, mas, assim, os meus filhos, por exemplo, eles são de uma geração do fast food, né, ou embora hoje, né, as grandes empresas, aqui eu não vou citar nomes, mas têm investido também nessa direção do alimento saudável, né? Mas eu costumo dizer que o alimento é tudo, e por isso que eu não consigo hoje fazer absolutamente nada se não for dentro de uma equipe interdisciplinar, né, com a nutricionista do meu lado, com o educador físico, com o fisioterapeuta, com o psicólogo, trabalhando as nossas emoções. A gente vive um momento, e em especial este momento que a gente vive, é um momento muito difícil, a sociedade brasileira está atravessando, sob todas as perspectivas, né? No momento que se discute envelhecimento na perspectiva da reforma da Previdência. Então, a gente está com as emoções à flor da pele. Então, se nós, profissionais da saúde, né, em especial o médico, ele quiser efetivamente fazer saúde, né, promover saúde do seu cliente, ele tem que trabalhar numa equipe interdisciplinar. Eu lembro de uma entrevista que eu li há muito tempo falando assim, que a gente não seja condenado a envelhecer. Sim. Né? Porque tem muita gente que o envelhecimento é uma condenação por todos esses fatores. Falou da reforma da Previdência, mas
É difícil, né? É difícil. Assim, eu fui gestora pública, né? Estive sentada, fui a primeira secretária nacional de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa. E, de fato, não é fácil. Não é fácil administrar um país, um Brasil de muitos Brasis. Não é fácil você ter uma política que tente atingir a todos os que não são iguais de forma igual. Então, assim, a gente às vezes critica muito, né, sem se colocar no lugar. Eu estive sentada na cadeira de gestora e sei que não é fácil. É um desafio enorme e a reforma da Previdência, a reforma, né, sobre essa nova perspectiva do envelhecimento da sociedade brasileira, ela, infelizmente, ela se impõe. Agora, nós precisamos ver de que forma ela vai ser feita, em particular com as mulheres. Envelhecer para a mulher não é o mesmo que envelhecer para o homem. É mais difícil, né? Sobre todos os aspectos. A mulher sofre mais com o muito mais. A mulher tem prazo de validade que o homem não tem, é mais ameno, né? Essa transição do homem para a andropausa, embora o homem tenha também, mas ela é mais lenta, ela é mais suave, agradável. Né? A mulher não. A mulher aos 40, 45 anos já começa algumas, porque cada mulher também tem a sua transição para a menopausa, tem sintomas, tem mulheres que têm sintomas terríveis, né? Os sintomas que todo mundo conhece, que são os grandes calorões, mas começa com as alterações do ritmo do sono, com o processo do ganho de peso. De fato, a mulher começa a engordar mais por conta das alterações hormonais, e essa gordura se deposita na cintura abdominal, na barriguinha mesmo. Então, assim, é como diz a medicina tradicional chinesa, em especial para as mulheres, se queremos envelhecer com qualidade, precisamos, a partir dos 30, comer a metade do que comemos na adolescência, gastar o dobro fazendo exercício físico e sorrir o triplo. O humor, o bom humor, ele é fundamental em qualquer fase da nossa vida. Então, como diz Arnaldo Antunes, de novo, eu vou repetir, nós precisamos afrontar esse processo do envelhecimento. Não se esconder, Não né? se esconder, não negar, não ficar buscando terapias milagrosas, elas não existem. Existem sim terapias, a medicina hoje se apropriou de muitos conceitos que você ameniza esse processo. Mas nós só não vamos envelhecer, Juliana, se nós morrermos jovens. E como diz a Fernanda Montenegro, é a maior tragédia, é você morrer jovem. Então a tragédia não é envelhecer é conquista. A tragédia é morrer jovem. É uma conquista que você precisa lutar por isso, lutar, né? Por isso, exatamente. Se colocar como prioridade, né? É verdade, e se colocar assim em primeiro lugar mesmo. Acho que assim, nós mulheres, com aquela história da síndrome do ninho vazio, eu atendo isso todos os dias no consultório, né? E a mulher chega assim, eu digo, olha, esse é o momento de você se refazer, se reeditar e se colocar no centro da sua vida. Hoje, você já não é mais tão preocupada com os filhos, seus filhos já estão no mercado de trabalho, já estão encaminhando as suas vidas, já tem as famílias deles. E agora você é o centro da sua vida. É a hora de você se olhar no espelho e se refazer, e se reeditar. E fazer as coisas que você passou a vida toda querendo fazer, que não deu tempo de fazer, porque estava cuidando do marido, do filho, enfim. Então, assim, a gente hoje, eu trabalho muito com as psicólogas, né, nesse sentido, da gente redefinir esse papel da mulher 50 mais. Inclusive, eu criei isso no governo federal, viu? Olha aí, 50 mais. E tem muita gente que acha 50 mais já está tarde. Não está tarde, não, né? Não está. A qualquer fase da vida você pode... Expectativa de vida é para chegar no 100. O ideal é começar por volta dos 30, né, já mudando esses conceitos, né, introduzindo hábitos saudáveis, né, porque a genética só é 25%. Mas, a qualquer fase da vida, nós podemos fazer escolhas inteligentes, escolhas que possam nos ajudar. Vamos só rapidinho listar aí algumas dessas escolhas para a nossa telespectadora ter pelo menos assim um manualzinho a seguir. Pois então, esses dias até eu fiz um vídeo dizendo exatamente isso. Primeiro é fazer escolhas alimentares inteligentes, escolhas saudáveis e ter um bom profissional da nutrição por perto, isso é fundamental e nós temos aqui pessoas maravilhosas. Introduzir a prática do exercício físico, né? Sair do sedentarismo, sair da inércia, procurar viver com intensidade, viver com alegria, cultivar bons pensamentos, bons sentimentos. Ter uma roda de amigas, olha, eu digo muito, eu fico sem o marido, mas eu não fico sem minhas amigas, porque minhas amigas são fundamentais, aquele momento da gente se encontrar, da gente tomar um vinho, da gente tomar um café, da gente trocar sentimentos, isso é terapêutico.
Nós fazemos parte de um grupo chamado Baquianas, que é conduzido por um enólogo maravilhoso, né, que nos conduz, um homem que nos conduz, que é bem conhecido aqui na cidade, e nós nos encontramos, arrumamos motivos para nos encontrar. Então, ter um grupo que você se sinta bem, que você se sinta acolhido, isso é fundamental, né? E acho que olhar para a vida e ter novos projetos. E muita gente me pergunta assim, mas você já é 60, ainda está querendo se refazer? Mas é claro, enquanto há vida, há perspectivas. Então, eu estou sempre inventando alguma coisa, né? Eu sou cheia de invenções, mas são essas minhas invenções que me conduzem e que me levam adiante. Coisa boa, doutora Socorro, muito obrigada. As portas do Viver Bem estão sempre abertas. Foi uma satisfação. É um tema tão legal de falar, dá para passar o programa inteiro aqui eu sou sua fã, né? Eu acho que você presta um grande serviço à cidade, esse seu programa realmente é muito bom. E bom. Eu sou assídua lá, viu? Sempre vendo. Obrigada, doutora Socorro. E a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, já já tem mais Viver Bem para você.